Oi, Santos. Louvado seja o Senhor por esse tempo, nessa sessão para a Escola da Verdade de Verão. Vamos passar esse tempo para passar por ajudas práticas para o tempo em grupo. Na verdade, não é apenas uma questão dos tempos em grupo, mas até mesmo antes de chegarmos à Escola da Verdade, os pontos que eu vou compartilhar são em duas pontas. Uma ponta oração, outra oração. E tudo que você fizer entre essas duas pontas deve ser levado a cabo em oração e com oração. Em outras palavras, estamos dependentes totalmente no Senhor para que o Senhor abençoe a Escola da Verdade. E nossa busca começa com a questão de oração. Estamos laborando com o Senhor. Eu creio que o Senhor tem muito encargo pela Escola da Verdade e estamos namorando com Ele. E temos que começar o nosso labor com a questão de oração. O primeiro item aqui é acerca da oração. Eu gostaria de ler um versículo em Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o versículo 17. 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, o apóstolo Paulo orou que tivéssemos um espírito de sabedoria e de revelação. E essa deve ser a nossa oração desesperada antes do início da Escola da Verdade de Verão. Gostaria apenas de ressaltar alguns pontos práticos para os quais devemos orar, dependendo da restrição que nós tivermos, da comunhão dos irmãos. Talvez levemos a cabo a Escola da Verdade pessoalmente. Alguns talvez tenham uma combinação de um evento pessoalmente pelo Zoom. Por exemplo, aqui no Nordeste dos Estados Unidos, tivemos duas escolas da verdade. Uma semana foi pessoalmente, mas apenas os do primeiro e segundo colegial, segundo e terceiro colegial tiveram pessoalmente naquele tempo, com os servidores. Então, na semana seguinte, foi levada a cabo a Escola da Verdade virtualmente, pelo Zoom. Então, as diferentes localidades, através da costa leste, alguns se encontraram nos locais de reuniões, tiveram os grupos juntos, alguns deles, talvez por causa da distância ou da situação, assistiram juntos com suas famílias. Esse foi outro elemento que foi incorporado na Escola da Verdade de Verão. A participação das famílias nas reuniões. Para encorajar os pais a estarem com os filhos nas mensagens, para que pudessem também participar dos tempos em grupo. Isso foi outro elemento de intermesclar duas gerações juntos. Mais uma vez, dependendo da sua situação, da comunhão dos irmãos, talvez levemos a cabo isso pessoalmente ou em uma combinação de pessoalmente com virtual ou apenas virtualmente. Como quer que o Senhor guie, mas antes disso ocorrer, precisamos orar, esse é o ponto. Precisamos orar antes da Escola da Verdade de Verão iniciar. Precisamos orar e, dependendo da situação, claro que precisamos orar pela Escola da Verdade, o arranjo, se vai ser pessoalmente ou virtualmente, ou uma combinação. Precisamos orar pelas igrejas levarem a cabo a Escola da Verdade, pelos jovens se reunirem pessoalmente,
e que os santos tenham os meios, os recursos financeiros para participar. Por 4 ou 5 dias, o tempo em que estivermos juntos, precisamos orar pelo acesso adequado à tecnologia. Se for necessário hospitalidade, precisamos orar por isso. Pelas lições, pelos tempos em grupo, temos que orar pelo transporte. Temos que orar por todos os servidores. Se vamos nos reunir pessoalmente e ter refeições juntos, precisamos orar pela preparação das refeições. Também pelas atividades, se houver atividades. Se estivermos pessoalmente ou virtualmente, incorporamos uns tempos de atividades, até mesmo virtualmente. Algumas irmãs deram algumas aulas de culinária para as irmãs, alguns irmãos, apenas com irmãos, tiveram um tempo de exercício físico, outros de ler a Bíblia, mas eram atividades, mesmo em meios virtuais. Precisamos orar pelos tempos em grupo, pequenos, que vai ser o foco desse tempo à tarde. Também pelas mensagens. Quem quer que libere as mensagens, precisamos orar pela preparação, que o Senhor unja o falar deles, especialmente sua preparação, e especialmente que o Senhor dê as experiências específicas que precisamos para dar as lições. Isso é antes. Antes precisamos orar. Isso é a primeira ponta, oração. Então, quando nos reunimos, também precisamos orar para estarmos juntos, para que sejamos entremesclados, para a liberação da palavra, para o entendimento dos jovens, especialmente para a unidade dos servidores. Isso é crucial. Quando nos reunimos para servir, precisamos orar pela unidade. Mas, na verdade, eu diria, não como ganhamos a unidade, mas como entramos na unidade, é orando para entrarmos no Deus triuno em unidade. É por meio da oração, orando juntos, que somos entremesclados. Para que possamos ser entremesclados, isso é positivo para que o Senhor tenha a realidade do corpo entre nós. Isso é crucial. Uma sugestão aqui, onde quer que você esteja servindo, é que haja uma lista dos nomes dos jovens com quem você estará servindo. Isso talvez seja possível, talvez não. Não sei como será levado a cabo. Mas se for apenas na sua localidade, você conhece os jovens da sua localidade. Você pode começar a orar por eles, nome por nome, mencionando-os pessoalmente ao Senhor para a bênção do Senhor. Então, isso é no lado prático e corporativo, coletivo, mas agora do nosso lado, individual, pessoal, precisamos de preparação. Eu diria que precisamos de muita preparação pessoal, porque nós somos aqueles que vão trazer as mensagens. Isso foi enfatizado nesses últimos anos, mencionado durante esse treinamento. Não queremos simplesmente passar conhecimento aos nossos jovens. Queremos trazer a verdade de maneira experiencial. Para isso, nós precisamos estar preparados. Gostaríamos de ler essas lições do livro chamado Vida. Não é apenas vida, mas é conhecer e experimentar vida. Para mim, essa é uma das escolas da verdade mais experienciais que nós temos. Como o irmão Rick mencionou ontem, temos uma maravilhosa oportunidade, seja servindo na próxima escola da verdade ou não, se estamos aqui ouvindo essas palavras. Podemos tomar tempo para passar por essas lições. E se estamos participando da escola da verdade, claro que precisamos tomar tempo para atravessar essas mensagens, passar por essas mensagens. E ir ao Senhor para que Ele dê as experiências que precisamos e a maneira adequada de aplicar essas palavras para os jovens.
e adequado à sua faixa etária. O que apresentamos para alguém de 12 anos é diferente do que apresentamos para alguém de 18 anos. Então, quando nós nos preparamos, se sabemos que estamos servindo de 12 a 13 anos, nosso testemunho deve estar no nível deles. No mesmo princípio, se estamos servindo os mais velhos, deve ser no nível deles, para o entendimento deles. Mais uma vez, à medida que lemos essas lições, queremos ver qual o encargo que o Senhor vai dar à medida que lermos essas lições. E algo que seria muito bom também para a preparação, agora eu estou passando do individual, do pessoal, para o coletivo. Nós também podemos ler juntos e podemos buscar o Senhor para ver qual o encargo que o Senhor vai nos dar, para qual testemunho trazer. E também é muito bom nessas próximas semanas, antes da Escola da Verdade, nos reunirmos com aqueles que vão servir e passar pelas lições juntos e talvez apresentar uns para os outros. Como vocês apresentariam esses pontos? Então, ter alguma crítica construtiva. Bom, esse ponto foi muito bom, você começou bem, mas então você meio que se desviou e não terminou o que você tinha começado. Talvez seja uma ajuda prática. O ponto aqui é que se reúnam juntos e busquem o Senhor juntos, para que sejam capazes de apresentar uns aos outros como o Senhor vai nos guiar para apresentar cada um desses pontos nos grupos. Isso é uma grande ajuda. Eu sei que nos últimos anos os servidores de São Paulo se juntaram. Isso foi algo muito, muito bom e proveitoso para se preparar para a Escola da Verdade. Ok. Mais uma vez, a nossa audiência são jovens. Por um lado, são eles trazendo a mensagem de certo sentido. E nós precisamos conhecer nossos jovens. Irmãos, vocês podem colocar aquele slide acerca de como guiar os jovens. Esse slide estou tentando pegar o slide para mim. Aqui diz, porque os jovens têm muitos problemas práticos, é muito necessário estarmos sensíveis ao sentimento deles, começando com estes problemas e com suas situações. Então, precisamos passar algum tempo estudando os problemas deles, analisando os problemas deles, em sua vida prática, na sua vida diária, incluindo antes e após eles terem recebido a salvação. Baseado nesses estudos, podemos compartilhar com eles. Quando o irmão Lee nos encoraja nesse livrete, como guiar os jovens, é estudar a situação dos jovens. A verdade nunca muda, mas, como vimos muito dramaticamente nos últimos anos, nossa situação mudou muito. Como o irmão Rick mencionou ontem, quando olhamos nosso país aqui, é inacreditável o que está ocorrendo. Quando vemos o mundo como um todo, as coisas têm mudado dramaticamente. Isso certamente tem afetado os nossos jovens. Mas, irmãos e irmãs, será que sabemos como eles foram afetados? Os teremos de janeiro, fevereiro, ou quando quer que vocês levem a cabo a Escola da Verdade. Vocês sabem como os jovens têm sido afetados com essas mudanças tão grandes que ocorreram no nosso ambiente? Eu sei que em algumas igrejas, há situações nas quais, por causa de paradas repentinas de estarem com outros, estarem apenas reclusos nas casas e impedidos de estar com outros, alguns jovens entraram em depressão e temos tentado ajudar alguns deles a saírem disso. Ok, irmãos, obrigado pelo slide. O ponto aqui é que nós precisamos
ir diante do Senhor para que Ele nos dê sabedoria, para estudarmos nossos jovens, estudar seus problemas, conhecer suas situações, para que possamos entrar nas lições nós mesmos e que o Senhor possa nos dar experiência pessoalmente dessas experiências de vida e como podemos aplicar isso segundo a situação nas quais eles estão. Isso é importante. Então, nós temos esse tipo de tempo para preparação. Eu creio que essa é a sabedoria de termos o treinamento de professores alguns meses antes da Escola da Verdade, para que nós, servidores, possamos nos preparar de maneira adequada. Isso vai determinar demais o sucesso da Escola da Verdade. O sucesso é determinado pelo fato de o jovem ter mais Deus do que antes de ele participar da Escola da Verdade. Se termos a habilidade de mensurar a quantidade de Deus em cada um deles, como você mede o nível de óleo em um carro. Se você perceber que tem mais Deus neles do que antes, isso vai determinar nosso sucesso na Escola da Verdade. Mais uma vez, à medida que levamos a cabo essa empreitada, isso é levado a cabo do ponto de vista da economia de Deus. O Senhor quer se dispensar neles. E a natureza da Escola da Verdade é que é um restaurante no qual cozinhamos Cristo e preparamos muitos pratos de Cristo para apresentar aos jovens, para que eles sejam nutridos, fortalecidos, encorajados a prosseguir no Senhor e, possivelmente, recebermos mais do elemento de Deus à medida que servimos da Escola da Verdade. Ok. Outro ponto prático acerca dos tempos em grupo, que consideramos a parte mais importante da Escola da Verdade, é que precisamos de um plano. Deve haver um plano do que queremos alcançar com cada sessão. A primeira sessão é muito crucial, porque a primeira sessão lança o fundamento para aquele grupo. Durante a primeira sessão, deve haver alguma apresentação, você se encontra com outros quem você não conhece, de outras localidades, deve ter uma atmosfera de amor e de recebê-los. Isso deve ser um encorajamento, uma atmosfera positiva e mútua naquele grupo. E fazemos isso naquele primeiro tempo em grupo. Isso vai lançar o fundamento para aquele tempo em grupo. À medida que o tempo passa e eu sirvo os jovens, eu os encorajo que todos nós, incluindo eu, possamos memorizar os versículos juntos. E eu me apresento como um aprendiz com eles. Eu quero memorizar os versículos com vocês. Então, eu vou ser parte da memorização. Eu não vou ser apenas aquele que vai anotar quem memorizou, mas eu vou recitar com eles. Isso vai encorajá-los a memorizar. Também, no passado, se eles memorizarem os versículos, se nós conseguirmos um número adequado de versículos, podemos comer pizza juntos. Pode ser um incentivo, um encorajamento. Não é que estamos competindo com outros grupos, mas que estamos trazendo uma atmosfera de elaborar juntos, alcançar algo juntos e ao redor de coisas de Deus. Isso é muito importante. Não é algo pequeno. A respeito de quem está no nosso grupo, precisamos não classificá-los. Esse é bom, esse não é tão bom, aquele é ruim. Precisamos nos deter de classificar os jovens. Nós não sabemos como eles se tornarão. Precisamos amá-los. Pedir ao Senhor por um coração de amor por cada um deles. Eles sabem, os jovens sabem quem os amam e quem não os amam. Se apenas estamos levando a cabo uma tarefa
os irmãos nos pedem por uma escola da verdade e pedimos para que eles sentem direito, vai haver um sabor negativo naquele grupo. A nossa preparação, que o Senhor possa preparar nosso coração, para que tenhamos um coração para amar os jovens com o amor de Deus. Para que não tenhamos nenhum tipo de atitude diante deles, para com alguns deles, para que eles não se sintam bem-vindos ou não se sintam aceitos. É algo que queremos evitar. O espírito que Deus nos deu é um espírito de amor. Segundo Timóteo 1:7, ele não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder, de amor e de sobriedade. Precisamos amar os jovens dessa maneira. Precisamos dar aos jovens o sentimento de que somos seus bons amigos e de que simpatizamos com eles e de que estamos interessados neles e nos seus assuntos. Eu me preocupo com esse ponto porque não é que nós fingimos que estamos interessados neles. Não é que nós fingimos que queremos ser amigos deles, que queremos estar com eles. Não, genuinamente, nosso coração é que queremos estar com eles, amá-los, e queremos que eles saibam disso. Estar interessados nos assuntos deles, muitas vezes, temos medo dos jovens. Mas tudo que precisa é perguntá-los a eles qual a série que eles estão estudando, quais são os tópicos que interessam eles. Talvez ocorreu algo na sociedade que interessa a eles, talvez você pergunta algo acerca disso. Isso estabelece um diálogo com eles. Isso mostra a eles, opa, essa pessoa se interessa pelo que eu me interesso, ela gosta do que eu gosto. Então, por meio desse tipo de conversa, os corações deles se abrem. E essa é a maneira que eles abrem o seu ser. Se nosso coração permanece fechado por qualquer situação, não há nada que possamos fazer com eles. Não podemos dispensar nenhum Deus a eles. Nada de Deus a eles. Se queremos ajudar nossos jovens, precisamos nos interessar por eles e não nos preocupar com os seus erros e não podemos condená-los, senão não poderemos ajudá-los. Se tentamos achar os defeitos antes, não poderemos ajudá-los. Louvado seja o Senhor. Se o Senhor tivesse feito isso comigo, eu não teria sido um escolhido. Mas independentemente de todos os erros que cometi na minha vida, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. E quem fez isso? O Deus onisciente. Ele sabia tudo que eu ia fazer e ainda assim ele me escolheu. Louvado seja o Senhor. O princípio aqui é que os jovens talvez eles possam ser travessos hoje, mas talvez algo ocorra no seu coração, na sua situação, e eles se voltem, e eles podem se tornar muito, muito úteis a Deus. Então, nós não sabemos, não podemos classificá-los, e não devemos tratá-los segundo o que percebemos exteriormente acerca deles. Eu tenho alguns versículos aqui, Lucas 9, 54 e Lucas 9, 55. Isso é quando o Senhor foi rejeitado pelos samaritanos. E Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e consumi-los? Algumas vezes, nos tempos em grupo ou na escola da verdade, talvez nosso sentimento interior é simplesmente fazer descer fogo do céu e consumi-los. Mas esse é o espírito errado. O Senhor não fez isso conosco. Então o Senhor disse a eles. Ele, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Okay? E em Mateus 18, 10 diz,
Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Então, sejam os jovens bons ou maus, precisamos tratar todos da mesma forma. Isso vemos no livro de Filipenses, quando o apóstolo escreve aos santos em Filipo, aos presbíteros e diáconos, não são classes diferentes, são todos irmãos. Aqui temos que tratar todos os jovens da mesma maneira. Precisamos gostar deles e nos preocupar com eles. Eu recomendo, irmãos e irmãs, que leiam esse livro, Como Guiar os Jovens. É muito de grande ajuda perceber esses 6 pontos que o irmão Lee compartilha acerca de contatar os jovens e ter tempos pessoais com eles, um a um, que é o melhor apacentamento, para que sejam aqueles que possam ser moldados, para que possamos entrar nas suas situações específicas e, pela misericórdia do Senhor, ajudá-los, prover a ajuda que eles necessitam nas suas situações específicas. Então, eles podem ser úteis e, por fim, serem apresentados plenamente maduros em Cristo. Isso que estamos elaborando, para isso estamos laborando, para apresentá-los plenamente crescidos em Cristo. Então, em cada tempo em grupo, para cada tempo em grupo, devemos ter uma estratégia. Saber o que queremos alcançar, né, durante esses tempos em grupo. Os tempos em grupo são para revisar as lições, para que possamos ter um plano e saber o que queremos alcançar em cada tempo em grupo. Então, para que não estejamos sem um alvo. Se não termos nenhum alvo, vamos acertar esse alvo a cada tempo. Precisamos ter uma meta para cada tempo em grupo. Então, talvez, à medida que você cobre a lição que o irmão Daniel cobriu, confessar os pecados, o que você quer alcançar nessa lição? Talvez você quer tomar um pouco do que for compartilhado na lição e você quer trazer a sua experiência e apresentar isso, não dar uma outra mensagem, mas talvez ouvir deles a impressão que eles tiveram e tomar algum tempo, talvez para confessar os pecados, no seu tempo em grupo, dar tempo a eles para confessar os pecados. Então você tem um plano, é isso que faremos. Mais uma vez, estamos servindo com outros, então precisamos coordenar com outros, orar juntos. Como o Senhor vai nos guiar? O que o Senhor quer alcançar em cada tempo? Isso deve edificar, lição após lição após lição. Ok? Ok. Então, o que fazemos na Escola da Verdade é por meio da oração. Esses próximos pontos acerca de manter uma atmosfera de oração nos nossos grupos. Nós, servidores, precisamos ser aqueles que oram, que abrem ao Senhor, que estão pegando fogo, que recebem o que o Senhor tem para nós, para que possamos chegar ao nosso grupo com um espírito fervoroso, mas não como o irmão Lee descreve, como um balde de gelo. E como fazemos isso? Por meio de oração, através da oração, e mantendo uma atmosfera de oração no nosso grupo. E no passado, talvez possamos ter seguido um tipo de estrutura, que o primeiro que fazemos é orar, então pedimos, você começa, depois outro continua. E tudo que podemos dizer, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por pela minha comida. Eles estão apenas falando algumas palavras, não há uma oração de verdade ali.
Então, talvez o mais proveitoso naquele tempo não é orar, mas talvez seja cantar um hino juntos, ajudá-los a tocar o seu espírito. Então, à medida que revisamos a lição, apresentamos algo da nossa experiência a eles, para trazer esses pontos de maneira experiencial, então percebemos, esse jovem, ou talvez dois deles, foram tocados pelo Senhor naquele momento. Podemos ser sensíveis ao Espírito e simplesmente pedir a todos, vamos todos nos ajoelhar e orar, vamos orar juntos acerca disso. Talvez mandemos eles a estarem orando individualmente, passarem um tempo individual de oração, para que o Espírito possa convencê-los. Podemos sentir, esse tempo é o tempo de oração. Não precisamos passar por um tempo estruturado, vamos passar pela lição e depois orar. Precisamos ser sensíveis e seguir o Espírito no nosso tempo em grupo, para sermos um com o Senhor, para alcançar o que Ele quer alcançar em cada sessão. Eu quero enfatizar 3 coisas. A oração adequada impressionará os jovens de maneira experiencial com os pontos das lições. Se temos uma atmosfera de oração, o Espírito fará isso. Queremos levá-los a se tornarem vivos. Isso é um resultado de ter uma atmosfera de oração nos grupos. Ok? Como eu mencionei anteriormente, esses tempos em grupo não estamos levando a cabo por nós mesmos, estamos servindo com outros. Então é importante que oremos com aqueles com quem estamos servindo. Se você conhece a sua tarefa anteriormente, é bom começar a orar pela Escola da Verdade, pelos tempos em grupo, e se vocês estiverem servindo juntos, mas à medida que nos juntamos nos tempos em grupo, precisamos coordenar. 2 hinos que cantamos antes dessa sessão. Uma era acerca de coordenação e outra acerca de oração. Que glória que podemos coordenar com o Senhor e uns com os outros na corrente divina. A oração nos traz a unidade, porque podemos entrar no Deus triuno, que é um. Essa é a verdadeira unidade. E o Senhor abençoa a unidade. À medida que oramos juntos, servimos juntos, devemos coordenar e orar juntos. Por exemplo, se estamos juntos em um grupo, eu estou falando e você está servindo comigo, enquanto eu estou falando, você deve estar orando. E quando você está falando, eu deveria estar orando. E eu deveria ser por você. Se eu estou aqui e você está falando, eu não deveria estar pensando, ele precisa parar de falar porque eu quero falar minha porção. Não, vocês deveriam estar laborando juntos e ajudando uns aos outros e fortalecendo uns aos outros para servir os jovens. Não ousamos levar a cabo algo por nós mesmos. Lembrem-se, estamos preparando pratos deliciosos de Cristo a eles. Se queremos trazer coisas por nós mesmos, isso ou aquilo, estamos no lugar errado. Isso é muito importante, orarmos juntos. À medida que nos juntamos, vamos passar um período de tempo em que estaremos entremesclados. Algo que eu aprecio muito, por exemplo, no Brasil, em São Roque, durante os intervalos e os tempos de almoço, alguns dos servidores dos grupos se juntam especificamente para orarem e orarem pelos jovens do seu grupo. Isso é lindo e é a chave para a bênção ordenada de Deus, à medida que servimos juntos nos grupos. O impacto está na unanimidade. E a unanimidade está no entremesclar. Se não temos unanimidade,
Deus não pode responder nossas orações. Em Mateus 18:19, em verdade ainda vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, é muito crucial estarmos em harmonia. Se temos a unidade, estamos em harmonia, o Senhor vai responder nossa oração. Ok. Ponto crucial, qual é a sua função nos grupos? Sua função? Quando eu digo sua função, não é a sua função? A sua função não é dar uma mensagem. Isso foi antes, no tempo coletivo. Sua função é facilitar que o grupo participe e tenha uma atmosfera de mutualidade. Mais uma vez, é a parte mais importante da Escola da Verdade, a sua preparação das lições, buscar o Senhor para dar experiências e trazer isso nos grupos, será de grande ajuda para aquele grupo. Mais uma vez, não para dar uma grande mensagem acerca da sua experiência, não use sua experiência para trazer vida àquela sessão, trazendo os jovens, perguntando a eles se eles tiveram esse tipo de experiência e como podemos ajudá-los a ter essas experiências. É muito importante aqui que a função durante o grupo é facilitar a função dos jovens. Não devemos dominar o tempo, repetindo as mensagens ou qualquer outro falar longo. Através dos anos, muitas vezes tem sido um problema nos tempos em grupo, que os servidores vão àquele pódio e falam por muito tempo. Isso não é a atmosfera que queremos. Queremos a atmosfera de mutualidade e harmonia em todo o grupo. Então, por favor, tomem cuidado com essa questão de maneira adequada. Se os servidores estiverem abertos, novos e vivos, então os jovens também poderão estar abertos, novos e vivos. Então podemos ser modelos de estar abertos, novos e vivos. Se somos tocados com a mensagem, com o que foi compartilhado, então os jovens também podem ser tocados. Então poderemos vir à reunião e testificar de algo que nos tocou. Isso pode trazer a comunhão no grupo. Não preguem a eles ou não os exortem. Isso é uma tentação a nós algumas vezes. Pregar a eles, repreendê-los, exortá-los, mas ajudá-los a entrar na experiência das coisas que ouvimos ou que preparamos e trazer isso ao grupo. Isso vai ajudar o grupo demais. Outro ponto aqui. Outro ponto é essa questão de aprender de maneira experiencial. Eu vou pedir que os irmãos coloquem o próximo slide. Aqui diz que quando você ensina na Escola da Verdade de verão, não devemos simplesmente tomar o caminho de dar mensagens ou palestras. Você precisa ter conversas pessoais com os jovens, de direta, ensinando cada ponto da lição. Isso está na página 34 do capítulo 3. Enfatizamos isso muito e todos estamos aprendendo a tomar os pontos que vemos e sermos capazes de ensinar de maneira experiencial. No livro, o treinamento de professores, o irmão Lee tem um exemplo muito bom acerca da questão da salvação ou do pecado.
Podemos dar uma mensagem acerca de pecado, mas a consciência das pessoas não é tocada. Mas se você é capaz de tocar a consciência acerca do pecado, então o Espírito quer usar isso para convencer a pessoa e trazer a questão de confessar os pecados e desfrutar o sangue na experiência deles. Isso é apenas um exemplo. De qualquer modo, à medida que vamos diante do Senhor acerca das mensagens, que o Senhor nos conceda converter cada ponto da lição de doutrina à experiência. Quando fazemos tal conversão, precisamos falar com os jovens acerca de cada ponto na experiência. Como eu mencionei mais cedo, no segundo ponto, se podemos nos juntar com todos os outros servidores e apresentar a eles. Como apresentaríamos esses pontos? Então, receber a ajuda deles. Talvez devemos fazer isso melhor, ou alguma crítica que possa ser de ajuda. Se fizermos isso, irmãos e irmãs, vai nos ajudar não apenas com a Escola da Verdade, mas vai ajudar muito na nossa vida da igreja. Nós falamos nas reuniões de casa, nos tempos de profecia. Toda vez que falamos, precisamos ser capazes de falar de maneira experiencial. Queremos receber vida. Alguns pontos mais para concluirmos. Outro ponto é que nossos tempos em grupo precisam ter uma progressão positiva no decorrer da semana. Precisamos edificar de sessão a sessão. Se cuidamos do primeiro ponto, acerca da questão dos grupos, e termos uma estratégia, um plano do que queremos alcançar no grupo, e edificamos de sessão a sessão, então, teremos uma progressão positiva. Ao longo da Escola da Verdade, teremos um bom final. Teremos uma quantidade de realidade sólida e positiva nos jovens. Não considerem os tempos em grupo de serem separados, sem propósito, apenas para tomar o tempo e ser uma tarefa sem sentido. Não, os tempos em grupo são muito e muito importantes. Elas devem progredir e ser mais e mais elevadas durante a semana, em abertura, participação. E aqui, chegamos à segunda ponta. Orar desesperadamente e orar diariamente durante a semana para alcançar esse tipo de efeito. E o último ponto é orar pelo prosseguimento. Estivermos juntos por uma semana e o Senhor faz muito com eles. O coração deles está aberto, o coração deles é ganho para o Senhor. Precisamos orar desesperadamente pelo prosseguimento, após a Escola da Verdade, para que sejamos esses que em cada localidade tomamos o caminho do apacentamento de um a um, para cuidar dos nossos jovens. Eles precisam do apacentamento um a um. Essa é a melhor maneira de apacentar. Eu estava falando com uma irmã, não faz muito tempo, e ela foi encarregada pelos irmãos da localidade para cuidar dos jovens. Era apenas uma irmã que saiu do treinamento, uma servidora, e muitas vezes apenas achamos que os que servem tempo integral, os que fizeram treinamento, são super-homens ou super-mulheres. Na verdade, essa jovem, ela começou a ter um grupo, um tempo em grupo com todos esses jovens. Para ela fazer isso, não foi possível. Mas sabe o que é possível? É possível ela visitar, pelo menos as irmãs, um a um, cuidar delas um a um. Isso é mais efetivo.
O irmão Lee fala nesse livrete. Vocês me perguntam como cuidar dos jovens. Por um ano, eu não teria um grande ajuntamento. Eu apenas iria cuidar deles de um a um. Eu tenho um encargo de que possamos orar para que o Senhor nos dê o caminho de continuar nosso apacentamento com eles em cada localidade, para que o Senhor alcance na escola da verdade não se esvazie, mas que possamos edificar sobre isso, com eles e também com suas famílias. Mais uma vez, as duas pontas são oração antes e oração após, e tudo que fizermos entre essas duas pontas deve ser com oração. Eu vou parar aqui, irmãos, e devolvo a reunião.